Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso do 7 a 7. Hoje chegando à última parte temática sobre as possibilidades, os aspectos bíblicos apresentados para o jejum, vamos considerar o tempo da duração do jejum. É importante lembrar que há uma série de possibilidades de variações aqui. Nós vemos, por exemplo, na palavra do Senhor, que o tempo de duração mais comum do jejum era do nascer do sol ao pôr do sol. Nada místico, nada cabalístico, simplesmente porque era o mais comum, né? A pessoa separa, não, este dia eu vou jejuar e orar, separar. Nós vemos um exemplo em Juízes 20, 26. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde, e perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Ou seja, eles separaram aquele dia para buscar a Deus de forma tão intensa e delicada, em adoração, em orações, em sacrifício, era o Antigo Testamento, o Novo Testamento não tem mais sacrifício, e em jejuns. Então a pessoa separar um dia para isso. Mas também havia um outro período, que era o período de 3 dias. Nós vemos o exemplo em Esther, capítulo 4, verso 16. Quando ela orienta, vai ajunta a todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Um momento de ameaça, os judeus corriam o risco de serem exterminados, e ela então proclama um jejum completo de comida e bebida, e durante 3 dias, isso é um pouco mais intenso. Eu confesso que eu nunca fiz, né? Nem completo de comida e bebida, nem muito menos de 3 dias assim. É preciso treinar o corpo também, não é? Nós não recomendamos jejuns mais agressivos sem uma devida até supervisão médica, ver como estão as taxas glicêmicas e tudo mais. Mas era possível, né? Havia o jejum de um dia, havia um jejum de 3 dias. Havia também o jejum de uma semana, um período maior, né? Nós lemos em 1 Crônicas 10, 12, o seguinte: então todos os valentes se levantaram, tomaram o corpo de Saul e os corpos dos filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os ossos debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Né? Se foram 7 dias seguidos sem comer nada, ou se foi 7 dias, e aí eles comeram à noite, como é o típico jejum muçulmano, né? No mês de Ramadã, que não se jejua durante o dia e come-se apenas à noite, nós não saberemos precisar. É possível que seja 7 dias completos e seguidos aqui. Novamente, a ideia não é de um sacrifício, né? Mas a ideia é de separar o período de alimentação para buscar a Deus de forma mais intensa. A Bíblia diz até de uma maneira indefinida, como alguns dias. Um dia que convier, que a pessoa entender que é apropriado. Neemias 1,4 diz exatamente isso. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ou seja, o que conta não é o número de dias, não é para impressionar a Deus ou a quem quer que seja, é simplesmente que a pessoa decidiu buscar a Deus de uma forma diferenciada, em oração, dedicação, louvor, adoração e orações, abstendo-se do alimento para ter uma busca espiritual, devocional mais intensa por alguns dias, os dias que julgarem necessários. Pode até ser por muitos dias, ao ponto de perceber-se um impacto na sua própria vida. O Salmo 109, no seu corpo, versículo 24, nos descreve isso. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Quer dizer, essa pessoa jejuou num período tão longo que ela sentiu fraqueza, falta de energia, e houve um emagrecimento que foi percebido pelas pessoas também. Não é? Veja, isso não é dieta. Né? Não pense que é simplesmente fazer dieta para melhorar a sua condição física. Você está fazendo jejum bíblico. O jejum bíblico tem uma conotação espiritual fortíssima, como um recurso para intensificar a sua busca a Deus. Então, muitos dias. E a Bíblia fala também de um período que é considerado verdadeiro milagre e que fisicamente não é recomendado para ninguém, é um verdadeiro milagre, que é o jejum de 40 dias. Né? Apenas 3 pessoas, na palavra de Deus, fizeram este. Moisés, quando esteve no alto do monte, em Deuteronômio 9:9 nós vemos isso. Elias experimentou um jejum prolongado assim também. E o Senhor Jesus, antes de iniciar o seu ministério público, não é? Durante 40 dias e 40 noites. Verdadeiros milagres.
Não recomendamos isso para ninguém. Eu gostaria de fazer alguns comentários finais. Eu tenho certeza, sempre que eu falo sobre esse assunto, que algumas pessoas vêm cheias de dúvidas. Pastor, pode jejuar só de doce, pode fazer jejum de carne, pode fazer a dieta de Daniel, que é só legumes e sem vinho e tal. Gente, a questão não é se pode, se vale essa coisa ou não, como se Deus estivesse lá dizendo, tem um elemento errado, vou tirar. Não, esqueça isso. Você vai abster-se do que você quiser, na proporção que você quiser, no período de dias que você quiser. Eu me lembro de certa ocasião, quando tive a minha primeira experiência missionária transcultural, a equipe decidiu fazer um jejum de um dia lá pelas atividades. E após terminar o culto, eu fui ao bebedouro pegar água. Na hora que eu peguei um copo de água, a pessoa gritando, cuidado, você vai quebrar o jejum e tal. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, Deus me livre, eu não estou aqui para passar privação não, estou com sede, vou reidratar o meu corpo. Não é uma quebra de um poder místico que está ocorrendo. O poder é de Deus. O que nós fazemos com o jejum é simplesmente o seguinte: Deus, que é a coisa mais importante na minha vida, vai receber agora minha concentração, minha energia e minha atenção. E como John Piper fala, jejum é fome de Deus. O meu desejo de crescer no conhecimento, da comunhão de Deus é tão grande que eu até mesmo me privando de alimento, me sinto saciado pela comunhão com o Senhor. Eu gostaria de terminar citando aquela situação que muitas vezes ocorre na minha vida. Quando estou concentrado e tão empolgado em alguma coisa que enche o meu coração, não é incomum eu não perceber a hora da refeição e passar. Pode ser café, pode ser almoço, pode ser jantar. Eu creio que isso expressa da melhor forma possível a atitude para com o jejum. Eu estou de tal maneira compenetrado em buscar a Deus em oração, adoração, em leitura bíblica, em meditação, nas coisas do Senhor, que eu não sinto a falta da alimentação. Este é que é o ponto. Não é? Se vai se tornando uma medida de sacrifício, de pena, a minha compreensão é que não é válido, não é apropriado. Não é? Deus não quer sacrifício. Cristo ofereceu o sacrifício perfeito. Amanhã nós vamos tecer os comentários finais concluindo esta série sobre o jejum bíblico. Oremos ao Senhor. Deus, nós te rendemos graças porque o teu Filho Jesus ofereceu-se de forma perfeita por nós, oferecendo sacrifício perfeito, não nos restando sacrifício algum. E dentre a sua dedicação, inclusive, ocorreu aquele jejum prolongado, miraculoso, de 40 dias. Ajuda-nos, ó Deus, a te amar, a encontrar no Senhor o prazer mais alto do que quaisquer outras coisas em nossa vida, até legítimas que tu nos dás. Oramos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.